Mais um empate na Série B, né, velho? Dessa vez, 0-0 entre Vasco e Guarani. Eu acho que dá pra dizer que é Vasco e Guarani nessa sequência mesmo, velho. Porque que festa espetacular da torcida do Vasco lá em Manaus, né? Lotou o estádio todinho, quase com um mando de campo invertido. O mando, na teoria, era do Guarani, mas só tinha a torcida do Vasco, então parecia São Januário dessa vez, né, velho? E um jogo assim que eu achei interessante, porque o Vasco hoje não tinha nem o Yuri lá, né? Mas também não tinha o Nenê. E aí, era uma oportunidade do Vasco se mostrar, tentar jogar ali sem o Nenê, né? Porque tem toda essa questão lá, o Nenê, pô, 40 anos de idade, ele não consegue marcar ninguém. Então, talvez, eu penso que talvez sem o Nenê ali, é uma oportunidade do Vasco jogar com jogadores mais rápidos ali, fazer o time inteiro correr, né? Não só 10 jogadores em campo, deixar só o Nenê lá atrás. E o detalhe dessa situação é que o primeiro tempo, com o Nazário em campo, eu acho que o torcedor do Vasco ficou com saudade do Nenê. Só que o segundo tempo, com o Palácios em campo, aí talvez o Nenê não faça tanta falta assim, porque o Palácio entrou muito bem no jogo mais uma vez. O jogo, na minha visão, foi muito equilibrado. No primeiro tempo ali, o Guarani teve melhores chances do que o Vasco, embora o jogo foi equilibrado. No segundo tempo, se manteve o equilíbrio, só que aí o Vasco teve as melhores chances. Não sei se por coincidência, mas com o Palácio em campo. Então, eu acho que o Palácio fez um ótimo jogo, o Nazário deixou um pouco a desejar. Então fica essa dicotomia aí, velho. Com o Nazário, o Nenê faz falta. Com o Palácio, né, o Nenê não faz tanta falta assim. E aí é problema do Zé Ricardo, né? Mas enfim, vamos trocar uma ideia sobre esse jogo. 0-0 entre Vasco e Guarani, lá em Manaus. Meu nome é Thiago, seja bem-vindo aqui ao canal. Aqui a gente fala sobre o Vasco, sobre o futebol brasileiro, europeu também. Então se inscreve aqui no canal, cara, no botão vermelho aqui, para você não perder as próximas análises. Curte aqui o vídeo também, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, divulgue para mais pessoas e o canal continue crescendo. E fica à vontade aqui nos comentários também para a gente trocar uma ideia. Beleza? Como é que entraram aí Vasco e Guarani nesse jogo de hoje, né? Vasco aqui entrou, os dois entraram até meio que espelhados, né, em campo, basicamente, né? Os dois num 4-2-3-1, basicamente, aqui. Como é que entrou o Vasco hoje? Thiago no gol, com Quinteiros e Conceição na zaga, os dois laterais, né, o Gabriel Dias e o Edmar nas duas laterais. No meio campo aqui os dois volantes, Juninho e Andrei, né? Juninho aqui no lugar do Yuri Lara, que ficou fora. Juninho fez um bom jogo, achei. O Nazário no lugar do Nenê, Peck, Figueiredo e Raniel. Esse é o time do Vasco aí no jogo de hoje, né? Pelo lado aqui do Guarani, Kozlinski no gol, Hernando do Vasco, né? Na zaga ali hoje, com Ronaldo Alves, junto com aqui na direita, na esquerda aqui, o Matheus Pereira, né? Matheus Pereira, se eu não me engano, e o Diogo Matheus do outro lado. No meio campo aqui, Madison e Leandro, muito bom jogador esse Leandro aqui, eu gostei muito do jogo dele. Com o Giovani aqui descentralizado, né, fazendo 10. E nas pontas aqui o Bruno José, junto com o Júlio César. E no ataque aqui o Lucão do Break, né. Esse é o time do Guarani, esse 4-2-3-1, junto, espelhado ao Vasco basicamente, né. Da mesma forma aí os dois jogaram. E como é que foi o jogo, né, velho? O primeiro tempo, como eu falei, foi um jogo equilibrado. Só que o Guarani teve as melhores chances em relação ao Vasco, né. A primeira chance aos 16 minutos foi ali do Júlio César, né, o chute da entrada da área e o Thiago faz uma boa defesa. Aos 17, a segunda chance era do Guarani, que foi um chute do Diogo Matheus de longe e o Thiago faz outra defesa, né? E aí a gente chega aqui aos 30 minutos. Aos 30 minutos do primeiro tempo, vem um momento ali que o Peck e o Figueiredo trocam de posição de lado, né? O Figueiredo vai para a esquerda e o Peck vem para a direita. E por que eu destaco esse lance aqui? Porque nesse momento, na entrada ali, aos 34 minutos, vem a primeira e única chance do Vasco no jogo com um cruzamento do Peck aqui da direita, né? O Peck cruza lá na área e aí o Figueiredo, do outro lado do campo aqui, lá na esquerda, dá de cabeça pro meio da área e aí o André ali chega também de cabeça, batendo para fora ali, só que a bola desvia e vai para escanteio. Então, a primeira chance do Vasco saiu do Peck cruzando lá da direita, por isso que foi importante aqui a troca de Figueiredo e Peck aos 30 minutos do primeiro tempo. E aqui, cara, no final aqui do primeiro tempo, vem o melhor momento do Guarani no jogo, porque aos 38 minutos e aos 39, nesses 2 minutos aqui em campo, 38 e 39, o Guarani cria 3 chances de gol, né? Bota uma bola na trave ali, o Thiago faz um milagre, né? Aos 38 minutos ali o Bruno José recebe um lançamento do Giovani, vira chutando e o Anderson faz um bom desarme, né? Um bom desvio, a bola vai para escanteio. E aí, aos 39 minutos, o Giovani Augusto bota uma bola no travessão, dá uma cavadinha, a bola baixa no travessão. E no rebote, o Hernando aqui dá de cabeça ali e o Thiago faz um milagre, né? Opera mais um milagre, uma defesa espetacular do Thiago nesse momento, aos 39 minutos, para garantir 0-0 no primeiro tempo, né? Então, no primeiro tempo acabou dessa forma, o Vasco teve uma única chance de gol, a chance do André ali de cabeça. E o Guarani teve 5 chances de gol. Então 5-1 no primeiro tempo em chances de gol pro Guarani. Vocês têm uma noção como o Guarani, embora o jogo foi equilibrado na minha visão, o Guarani conseguiu criar mais chances de gol do que o Vasco.
E aí o segundo tempo só inverte a lógica, né, velho? Antes de começar o segundo tempo ali, no intervalo, o Vasco faz uma mudança, sai aqui o Juninho machucado, se eu não me engano, e entra o Matheus Barbosa no lugar dele, e o Peck e o Figueiredo voltam para as posições originais. O Peck volta para a esquerda e o Figueiredo volta para a direita, né? Eles terminaram o primeiro tempo invertidos. E aí, cara, o segundo tempo é equilibrado da mesma forma, só que aí volta pro Vasco dessa vez, né? Se o primeiro tempo foi as melhores chances do Guarani, o segundo tempo é do Vasco. Aos 3 minutos, a primeira chance já do Figueiredo, ele chuta de longe o Kozlinski, que faz a primeira defesa. Aos 11 minutos, uma chance do Raniel ali, cruzamento de escanteio do Nazário, e ele meio que de cabeça ou de ombro ali, toca no cantinho, pra fora, né? Acaba jogando a bola pra fora o Raniel aos 11 minutos, a segunda chance do Vasco. Aí aos 12 minutos vem uma mudança importante no jogo, porque sai o Nazário para entrar o Palácios, e o Palácios entra muito bem no jogo, centralizado aqui no lugar do Vasco, do Nazário. Só que depois da entrada dele, a próxima chance de gol é aos 18 minutos do Guarani. A primeira chance do Guarani no segundo tempo foi do Diogo Matheus ali, ele recebe a bola meio que sem ângulo ali, meio que na pequena área, e chuta na rede pelo lado de fora. Aos 20 minutos, volta o Vasco a criar suas chances. A primeira do Gabriel Dias aí dessa vez, um voleio, né? Ele recebe um escanteio ali do Palácios, dessa vez bateu o escanteio, e ele dá um voleio bonito pra caramba, só que isola a bola, né? Se ele acerta em cheio ali, ele faz um golaço ali, né? Aos 23, outra chance do Gabriel Dias, com falta, dessa vez uma falta ali do Palácio pra área, e ele de cabeça de novo ali, acaba na pequena área, cabeceando pra fora, aos 23 minutos. Aos 26, mudança no Guarani. Vem 3 mudanças no Guarani. O Castan entra em campo junto com o Iago e o Silas. Sai aqui o Hernando para a entrada do Castan. Sai aqui o Bruno José para a entrada do Iago. E entra muito bem o Iago, tá bom jogador esse cara, eu gostei muito dele. E sai o Leandro para a entrada do Silas, né? Então só muda aí os jogadores, não muda a formação do Guarani. Mantém aí o 4-2-3-1 da mesma forma, né? Aos 28 minutos, o Vasco faz uma mudança. E aí muda um pouco a formação do time, porque sai o Andrei de campo, né? Para entrar o Isaac. Só que aí para a entrada do Isaac, o Matheus Barbosa vem aqui para ser primeiro volante, e aí fica o Palácio junto com o Isaac aqui de 2 meias, ou seja, ele inverte aqui o tripé. O tripé que tinha 2 volantes e 1 meia, passa a ter 2 meias e 1 volante nesse momento aqui, aos 28 do segundo tempo. Aí aos 31 vem mais uma mudança no Vasco, 2 mudanças, né? O Eric e o Getúlio entram no lugar do Figueiredo e do Raniel. Então sai o Figueiredo e do Eric, sai o Raniel e entra o Getúlio, mantém aí o 4-3-3, dá para dizer assim, né, com 2 meias avançados ali. Só que aí, aos 32 minutos, vem a segunda chance do Guarani no jogo, que foi ali do segundo tempo, né, que foi do Lucão, de cabeça, né, o cruzamento do Diogo Matheus, ele dá de cabeça para fora o Lucão ali. Aos 38 minutos, vem outra mudança no Guarani. Sai aqui o Júlio César, aqui a ponta pela esquerda, e entra o Ronald, né? Não muda o time. E aí, aqui aos 40 minutos do segundo tempo, no finalzinho, assim como foi no primeiro tempo, o final do primeiro tempo foi melhor do Guarani, o melhor momento do Guarani. No segundo tempo, que o final do segundo tempo é o melhor momento do Vasco, que aí o Vasco cria 3 chances muito importantes, as melhores chances do Vasco no jogo, né? Aos 40 minutos ali, a cabeçada do Peck, né? Aquela cruzamento que ele recebe ali, quase na pequena área, e o Kozlinski faz uma defesa de reflexo ali, foi muito bem nesse lance ali o Kozlinski. Aos 41, mudança no Guarani, sai o Lucão para a entrada do Nicolas Careca, centroavante para centroavante, não muda o time. E aí, aos 46 e 47, as últimas chances do Vasco, né? Aos 46 aí, de novo Gabriel Dias aí, várias chances do Gabriel Dias, eu falei, né? Cruzamento do Isaac dessa vez, e ele dá uma cabeçada ali bonita e o Kozlinski faz outra defesa. E aos 47 minutos aí vem a chance do Eric dessa vez, né? Cruzamento do Palácios, e aí ele cabeceia ali meio que de costas, né? Meio que de ombro, não sei o quê. A bola vai entrando no cantinho e o Kozlinski tira em cima da linha quase ali, né? Foi muito bem aí o Kozlinski, goleiro do Guarani nesse momento aqui, salvou as 3 melhores chances do Vasco nesse final de jogo do segundo tempo. Então, no segundo tempo, o Vasco teve 7 chances de gol. Olha só como foi bem o Vasco na criação de jogo no segundo tempo. 7 chances de gol contra 2 do Guarani. 7-2 em chances de gol no segundo tempo e pro Vasco, né? E 0-0 no placar. Muito por conta do Kozlinski, goleiro do Guarani, que foi muito bem. Então, em 90 minutos, o Vasco teve 8 chances de gol, o Guarani teve 7 chances de gol. 8-7 em chances de gol aí. Um jogo muito equilibrado. Dá pra dizer aí que o empate realmente diz o que foi o jogo, né? 8-7 chances de gol, um jogo muito equilibrado e 0-0 no placar. Destaques desse jogo, velho. Pelo Guarani aqui primeiro. O Kozlinski, goleiro, ele fez 4 defesas importantes. Das 8 do Vasco aí, 8 chances do Vasco, 4 foram defesas do Kozlinski. Os 2 zagueiros, o Ronald Alves e o Hernando, foram muito bem na minha visão. O Leandro Vilela aqui, ó, esse cara aqui jogou muita bola, gostei muito do jogo dele. O Giovanni Augusto fez um bom jogo. O Júlio César fez um bom jogo aqui, ponta esquerda aqui também. E o Iago, que entrou no lugar do Bruno José aqui, muito bom jogador também, gostei muito do jogo dele.
E pelo Vasco, cara, até mesmos nomes, né? Tipo, 7 jogadores aqui do Vasco, que dá pra dizer. Thiago Rodrigues, ótimo, obviamente, né? Então fez uma defesa espetacular no primeiro tempo ali. Das 7 chances do Guarani no jogo, 3 foram defesas do Thiago Rodrigues. O sistema defensivo inteiro do Vasco dá pra dizer que foi bem, né, velho? O Anderson Conceição foi muito bem no jogo. O Gabriel Dias foi bem no jogo também, eu achei. O Edmar eu achei que foi bem também. Eu acho que o Quinteiro foi o que ficou um pouco abaixo da minha visão do sistema defensivo aí. Juninho fez um ótimo primeiro tempo. O Figueiredo fez um ótimo primeiro tempo na minha visão também. E o Palácio entrou muito bem no jogo, né? O Palácio fez o Vasco crescer muito mais no segundo tempo, criar várias chances aí. Gostei muito do Palácio no jogo. E com esse empate fora de casa, que eu achei, não achei ruim, tá? Um empate fora de casa contra o Guarani aí na Série B, eu acho que é um bom resultado, dá pra dizer, né? Na tabela planejada do Vasco ali, eu acho que hoje você poderia estar uma vitória, mas ninguém não cogitava o empate, hoje estava bom, na minha visão, né? Então, com o empate de hoje, o Vasco se mantém no G4, está em terceiro colocado agora, com 14 pontos. E tem 2 pontos em relação ao Cruzeiro, só que o Cruzeiro tem um jogo a menos. Se o Cruzeiro vencer o jogo dele, ele vai ficar a 5 pontos do Vasco aí. Mas tá tudo bem pro Vasco na minha visão, nesse momento agora do campeonato. Terceiro colocado, tá ótimo, né? Ó, o que vocês acharam desse jogo aí? Se inscreve aqui no canal, no botão vermelho, para você não perder as próximas análises. Curte aqui o vídeo também, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, divulgue para mais pessoas, o canal continue crescendo. Fica à vontade aqui nos comentários também pra gente trocar uma ideia. Beleza? Tamo junto, valeu!